Olá, sejam bem-vindos ao site do nosso escritório Leite Meli Camargo Consultoria Tributária e Cursos, que é o www.omar.adv.br, e nesse vídeo nós vamos trazer algumas considerações acerca dos chamados rendimentos acumulados, que são aqueles rendimentos auferidos através da via judicial, que, como o próprio nome diz, acumulou-se em vários períodos em um só pagamento. Isso é muito comum nas ações, ou melhor, nas reclamações trabalhistas, em que o empregado, depois de sair do emprego, de ser mandado embora, por exemplo, ele entra com uma reclamação trabalhista e ganha valores relativos a hora extras, salários, multas, etc. Mas durante um período, por exemplo, de 5 anos. Se fosse tributado gradativamente dentro desses 5 anos, ou seja, utilizando o regime de competência, a tributação poderia ser outra, por causa até das alíquotas, que variam hoje da isenção, da faixa de isenção, 7,5%, até os 27,5% do imposto. Mas, no entanto, a Receita Federal sempre utilizou o chamado regime de caixa, a tributação no regime acumulado, de acordo com o período do pagamento. Ainda que fosse fruto de 5 anos de trabalho, pagou de uma vez só, agora a Receita utilizava o valor cheio. No entanto, este entendimento foi derrubado na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que, no caso de rendimentos acumulados, a base de cálculo do imposto de renda, pessoa física, deve ser apurada pelo regime de competência, ou seja, deve ser observado a alíquota ou a apuração do imposto de renda conforme os meses de competência, os meses que deveria ter sido pago aquele rendimento acumulado. A propósito, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do ato declaratório número 1 de 2009, reconheceu esse direito do contribuinte pessoa física. Portanto, você que auferiu rendimentos acumulados e vai fazer a declaração agora em 2010, você pode fazer de acordo com o regime de competência, de acordo com os períodos que você fez jus a esses rendimentos. E isso, na prática, pode te render ótimos descontos no imposto de renda. Ao invés, por exemplo, você ficar submetido à alíquota de 27,5%, você pode cair para a alíquota de 22,5%, 15%, 7,5% ou até mesmo a faixa de isenção. Outra observação acerca desses rendimentos recebidos de forma acumulada. Juros. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, também pacificou que o imposto de renda não deve incidir sobre os juros. Essa informação é muito importante, principalmente para a pessoa física que auferiu um rendimento acumulado decorrente de uma ação trabalhista, no período que ele trabalhou lá em 1995, em 2000, mas em razão da demora do processo judicial, da dificuldade de receber da fonte pagadora, somente agora, em 2009, ele recebeu essas quantias. Muitas vezes, esses valores que ele está recebendo, metade ou até mesmo mais do que a metade, decorre de juros. Esses valores não estão sujeitos a imposto de renda. Muito cuidado para isso. É totalmente possível derrubar essa cobrança do imposto de renda sobre os juros. Neste caso, o contribuinte deverá informar apenas o valor do principal acrescentado da correção monetária. Finalmente, dentro do tópico dos rendimentos acumulados, vale dizer que são dedutíveis desses valores recebidos acumuladamente os honorários e as custas processuais. Ainda que o contribuinte opte pelo regime de desconto simplificado, os honorários e custas processuais poderão ser dedutíveis. Neste caso, o contribuinte deverá informar apenas o valor líquido, ou seja, o valor bruto recebido, descontado, até para abranger mais os honorários, os juros, ali na sua declaração. Então, essas seriam algumas informações bem básicas em torno desse assunto que envolve a incidência do imposto de renda da pessoa física sobre os chamados rendimentos acumulados.